Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Jogado às Traças Ferreira e tô aqui hoje sozinho. Não, fica tranquilo, a Magá tá bem, continua no podcast. Daqui a pouco eu explico por que eu tô aqui sozinho, tá? Tem um motivo e talvez esse podcast seja principalmente para explicar esse motivo e depois para passar alguma informação, tá? Bom, você deve ter percebido nos últimos meses que o TPS tem falhado e isso não é uma coisa que eu gosto. A gente entrou agora no 5º ano do podcast, né? A gente completou 4 anos do podcast, a gente conta as temporadas, né? Então é a 5ª temporada porque a gente fez 4 anos de podcast. Então agora a gente está no 5º ano e a gente sempre teve uma frequência. É claro que algumas vezes a gente falhou, tal, mas eu levantei numa planilha todas as datas de lançamento de todos os episódios e fiz uma média de distância de uma semana para outra. E a gente sempre teve uma média de 8 dias, olha só, né? Mesmo atrasando, a gente tinha pelo menos a cada 8 dias um episódio. O problema é que nos últimos meses isso tem aumentado, essa distância tem aumentado. E eu não acho legal isso, não gosto disso. Agora, por que isso tem aumentado? Aí isso tem a ver com o fato da Magá não estar aqui hoje, mas logo ela vai estar em outros episódios, fica tranquilo. Mas o que eu estou aqui para fazer hoje, eu quero explicar para você, primeiro, por que o podcast tem tido esse atraso. Segundo, como é que a gente vai resolver isso? Porque eu tenho restauração, então eu vejo um problema, eu quero resolver o problema, né? Não fico... Primeiro que eu adoro achar um problema para resolver, e quando acho, eu quero resolver. Não me interessa qual é o problema, de quem é a culpa, qual é o fato, eu quero resolver. E isso também tem a ver com respeito aos apoiadores. A gente tem conseguido alguns apoiadores a mais aí nos últimos meses, que pagam para que o podcast exista, né? Então não é justo eles ficarem sem seu episódio semanal. Mas olha só, o que acontece é que esse podcast ele consome tempo e dinheiro, tá? Mas o motivo dele não estar saindo tem mais a ver com tempo diretamente, mas tem um pouco a ver com dinheiro também, eu vou explicar isso para vocês. E não estou aqui para passar a sacolinha, fiquem tranquilos. Apesar de que, se você está assistindo esse episódio e gosta do podcast e quer garantir que ele continue existindo, vai lá no apoia.se/TPS. Cara, com R$15 você começa a nos ajudar, a nos apoiar lá. E aí sim, isso resolve uma parte do problema que eu estou aqui para explicar para vocês. Bom, primeiro, para eu poder explicar isso, é importante eu explicar de onde veio o podcast. O TPS nasceu lá em Omaha. Eu estava lá estudando e eu e o Caleb pensamos, como é que a gente faz para levar essa mensagem que a gente está adorando receber aqui para o maior número possível de pessoas. E aí nasce o TPS. Então ele nasce comigo e com o Caleb. Por que um podcast? Porque eu sempre fui apaixonado por podcast. Desde 2006 que eu tenho um podcast. O primeiro podcast no Brasil foi em 2005. Eu tive o meu primeiro podcast em 2006, né? Então eu sempre adorei isso. E eu gosto mais de falar do que escrever, apesar do Caleb recentemente ter dito que eu devia escrever mais, por um motivo específico, que não vem ao caso, mas ele disse isso. Porém, eu tendo a gostar mais de falar do que de escrever. A questão é que o TPS não é uma empresa, ele não nasceu como uma empresa. Portanto, ele não tem um objetivo primário que uma empresa tem, que é se manter, garantir lucro, né? Não é esse o objetivo do TPS. O objetivo do TPS é levar informações para você. E não só para você, que é nosso ouvinte, mas para pessoas, principalmente para pessoas que não são ouvintes, ou seja, não conhecem a metodologia de pontos fortes, que transformou a minha vida e transformou a vida de tantos de vocês que estão ouvindo aqui.
levar para eles essa informação. Então, para vocês terem uma ideia, tem um grande banco brasileiro que todo mundo que entra, que começa a trabalhar lá, ouve os episódios do TPS sobre o Q12. Olha que legal. São pessoas que vão receber uma informação que a gente entende que é extremamente importante, extremamente útil, e que não tem contato com a metodologia. Então, essa é a função do TPS. E, vou ser bem honesto com vocês, como sempre sou, também é um canal para que eu gere conteúdo. Eu tenho que gerar conteúdo, então faz parte do meu trabalho. Então, por que não gerar de uma forma que conecta com essa missão, né, de levar a informação para o maior número possível de pessoas? E o que conecta com o meu talento significância, meu segundo talento também. Então, quer dizer, tem alguma conexão ali, né? A questão é que, por não ser uma empresa, por não ser um produto, o TPS fica sendo colocado nos intervalos da minha agenda. E gravar o TPS não é um grande problema. Apesar de ter uma certa dificuldade, daqui a pouco eu conto qual é. Mas não é um grande problema. Qual é o maior problema? O maior problema é editar, publicar, fazer cortes, publicar os cortes. Isso toma muito tempo. Muito tempo. E um tempo que às vezes eu não tenho. E além disso, eu sou um pouco crítico com as minhas edições. Então, às vezes, tem alguma... Por exemplo, eu estou com um episódio aqui gravado, eu e a Margarida, que era para já ter sido publicado, mas não foi ainda, porque está dando muito trabalho para editar tudo. A gente gravou numa outra plataforma, que não é a plataforma que a gente está acostumado, que eu estava testando por estar procurando uma plataforma mais barata para criar o podcast, e não ficou legal. E aí tá dando muito trabalho para editar, então talvez ele nem saia, não sei, vamos ver. Portanto, eu sou da seguinte opinião: ou eu faço uma edição top, uma edição que vocês vão curtir, que vocês vão gostar, ou então, e aí entra o motivo desse vídeo, ou então eu não edito. Então a ideia é criar uma versão do TPS que seja assim, eu conversando com vocês. Que eu posso errar, posso gaguejar, posso voltar atrás, posso falar uma coisa errada e falar, opa, não é bem isso que eu quis dizer. Mas para isso eu tenho que estar sozinho. Por quê? Porque quando a gente grava em duas ou mais pessoas, né, principalmente quando essa pessoa está longe, como é o caso da Margarida, que isso é o lado positivo, não só, né, tem vários, mas esse é um dos lados positivos da Margarida, o fato dela estar na Europa, e aí ela poder ter essa visão dos pontos fortes de lá e enriquecer vocês com isso. Mas o que acontece vou dar um exemplo. Às vezes, quando eu faço uma pergunta para a Margarida, ela leva um microsegundo para responder, porque é o tempo, às vezes, até do lag da internet, da conexão. E aí eu quero editar, eu quero cortar isso. Eu não quero que tenha esse lag. Então, esse é um exemplo, tá? Então, se eu quiser um episódio mais ao vivo, eu preciso que ou a gente grave com pessoas que têm essa vibe de rádio, ou eu grave sozinho. Então, por enquanto, o que vai acontecer vocês vão ter alguns episódios em dupla, eu e Margarida, ou até com entrevistados, como vocês já estão acostumados. Mas a ideia é eu começar a trazer... Tá vendo esse erro que eu cometi? Isso eu editaria no TPS. Mas pensa só, o tempo que leva para eu criar essas edições. Então, a ideia é que, por eu estar sozinho, eu de repente, não só eu como você, aceite esse tipo de erro. Como se eu estivesse num treinamento. Num treinamento isso acontece. Muitas vezes num treinamento eu quero dizer alguma coisa, eu fico pensando. Eu paro, penso e depois eu respondo. E ok, está dentro do esperado. Agora, num podcast, eu particularmente não gosto disso. E como eu quero gerar um produto de qualidade para todos vocês e principalmente para os apoiadores, eu quero editar todos esses erros. Coisa que agora, nesses episódios, que talvez eu dê até um nome para quando você olhar, você saber que é um episódio solo, ou não, não sei, vou pensar sobre isso. Mas a ideia é que nesses episódios você sinta
como se você estivesse realmente num treinamento meu. Como se você estivesse me ouvindo falar. Que eu vou cometer erros, eu vou beber água. Coisa que no TPS eu edito. Às vezes vocês até me veem bebendo água, mas vocês não ouvem barulho nenhum. Porque esse barulho da água na garrafa de metal eu tiro. Tá? Então, é essa a ideia. Essa é uma coisa mais crua, uma coisa mais parecendo que a gente está batendo um papo, e menos um troço editado, que é legal, que é o que eu gosto de fazer, mas que se eu for ficar esperando eu ter tempo para criar esse tipo de episódio, pode ser que ele não saia. Pode ser que ele leve semanas para sair, como aconteceu já aí nessas semanas passadas. Agora, a ideia desse episódio, ou desse novo modelo de podcast, não é simplesmente ele não ser editado, porque senão seria meio estranho. A ideia é também eu me basear em outros assuntos, eu trazer para vocês outros tipos de assuntos. Como assim, Rodrigo? Bom, eu vou trazer a ideia, né, é trazer para vocês aqui, mas na verdade eu quero ouvir de vocês, tá? O que vocês gostariam que eu trouxesse para cá. Mas a ideia é trazer para cá coisa que normalmente eu não trato no TPS. Porque não dá tempo ou porque tem muito assunto para tratar e aí acaba não tendo espaço para esse tipo de assunto, ou até porque são assuntos que não são do negócio, do core do TPS. Por exemplo, o meu público-alvo principal são vendedores. Então, eu estudo muito venda, eu treino muitos vendedores, graças a Deus com muito sucesso, mas eu não tenho muito espaço, eu não reservo muito espaço no TPS para falar de vendas. Por quê? Porque a gente não conseguiu terminar nem os 34 temas de talentos ainda. Tem muita coisa para falar lá. Agora, aqui eu posso... E tem um outro fator, né? A Margarida não é da área comercial. Quer dizer, se eu for conversar com ela sobre vendas, vai ficar meio estranho, porque talvez ela pudesse me entrevistar, mas não é essa a ideia do TPS. Agora, nessa versão aqui, que ainda não tem nome, mas talvez venha a ter, nessa versão solo, talvez eu vá ter espaço para falar um pouco mais de vendas. Outra coisa que está na minha cabeça é talvez eu falar um pouco para vocês sobre livros. Por exemplo, eu estou aqui agora com o StrengthsFinder 2.0, que todos vocês conhecem, ou a imensa maioria de vocês conhece, mas que tal se eu abrisse esse livro e fosse dando uma olhada nele e conversando com vocês sobre o que tem aqui dentro. Eu tenho o hábito, por exemplo, de quando eu leio algo, eu tenho o hábito de grifar, olha só. Que tal se eu trouxer os meus grifos aqui para a gente conversar? Que tal se vocês trouxerem os grifos de vocês? Que tal se vocês pegarem aí o StrengthsFinder de vocês e pegarem as partes que vocês grifaram quando leram e trazerem para cá? Outra ideia é eu trazer você aqui para dentro. Então, como eu vou estar gravando em tempo real, ao vivo, hoje eu estou gravando aqui num programinha que é específico para gravação, esse tipo de coisa. Mas quem sabe essa gravação passe a ser feita ao vivo. Quem sabe essa gravação passe a ser feita, sei lá, numa Twitch ou no próprio YouTube. E aí você possa participar. Você possa ir lá no chat, digitar lá. Por exemplo, eu posso chegar, estou abordando aqui o StrengthsFinder, eu posso chegar e falar, pessoal, vamos lá. Capítulo 1, bota aí no chat o que vocês grifaram desse livro. E aí eu começo a falar dos meus grifos, eu vou puxando ali, pinçando os grifos de vocês e trazendo aqui para a conversa. Pode ser algo bem interessante. Pode ser, apareceu um emoji aí, né, para quem está assistindo. Pode ser que... Então, olha só, esse tipo de coisa, apareceu um emoji na tela. No TPS, isso vai ser cortado. Mas aqui não. Aqui vai aparecer. Pode ser que eu esteja falando aqui, meu gato mie. Pode ser que eu esteja falando aqui e alguém abra a porta. Pode ser que coisas que normalmente eu editaria no TPS, aqui apareçam. E essa é a ideia, é ser natural. Quando eu tive o meu primeiro podcast lá em 2006, passamos lá por isso também. Por essa história de não ter... Ó, vou tirar esse recurso aqui, tá vendo? Isso é uma coisa que não aconteceria
numa... Desculpa. Não aconteceria no TPS. Não sei como tira. Depois eu acho. Mas o importante aqui é esse tipo de situação vai acontecer e ok. Estava dizendo que quando eu tive lá o meu primeiro podcast, isso acontecia também. Por quê? Porque ou você tem um podcast que te mantenha financeiramente, e aí você abandona toda a tua carreira para focar nisso, como os grandes podcasts, o Flow, o Inteligência Limitada, entre outros por aí. Ou então, o podcast vai ser sempre não é bem um job, desculpa, não é bem um hobby, mas vai ser algo paralelo. Portanto, eu preciso me manter, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comprar pão e leite. E aí, para isso eu trabalho. E quando eu trabalho, às vezes, e o que aconteceu nas últimas 3 ou 4 semanas foi que eu tive semanas muito cheias, e graças a Deus, ainda bem, mas aí eu não consigo fazer o podcast para vocês, entendeu? Agora, lá atrás, estava dizendo, né? Lá atrás, em 2006, quando eu tive o meu primeiro podcast, ele também era um projeto paralelo e, por conta disso, esses mesmos problemas aconteceram. E olha que interessante, foi isso que matou o podcast lá atrás. Que era um podcast, para vocês terem uma ideia, maior do que o TPS. O TPS já é bem grande, o próprio Spotify manda dados pra gente todo final de ano e eu sempre fico muito feliz com os dados que vêm. E o podcast que eu tinha lá atrás era maior do que o TPS. E ele morreu por conta disso. Porque, por ser um projeto paralelo, não há dedicação exclusiva, e não tendo dedicação exclusiva, ele acaba ficando para trás e uma hora ele morre. Eu não quero que aconteça isso com o TPS. Então lá atrás, já no meio desse transtorno de tentar entender o porquê, o que fazer, como resolver, eu criei um episódio lá que chamava Papo de Padoca. E o motivo era simples, tá? Não que o nome seja bom, apesar de eu achar, mas esse meu primeiro podcast, ele era um projeto paralelo dentro da minha escola. Eu tinha uma escola, talvez eu nunca tenha contado isso aqui, então para isso talvez sirva esse episódio solo. Mas enfim, eu tinha uma escola e do lado da minha escola tinha uma padaria. E o meu podcast rolava ali na escola, gravava à distância, como faço aqui com a Margarida e com todo mundo que já passou por aqui. Mas, às vezes, um amigo meu, o Aires, que até vou mandar um beijo pra ele aí, às vezes ele ia na minha escola e a gente ia na padaria. E ficávamos lá comendo e tomando café, enfim. E a gente pensou, pô, e se a gente colocasse um gravador em cima da mesa e gravasse os nossos papos? A gente tinha papos muito legais, né, sobre os temas daquele podcast, mas que eram assim, sem nenhum comprometimento com cortar o que não foi legal, com alguma coisa dar errada. Era algo mais leve. E a gente chamou isso de Papo de Padoca, né? Então, a ideia aqui é criar um TPS Papo de Padoca, não vai ser esse nome, fiquem tranquilos, mas é criar um TPS com essa mesma vibe, né? Agora, o que trazer para cá? Então, eu estava dizendo, talvez eu traga para cá alguns assuntos mais aprofundados de talentos, ou o inverso, alguma coisa básica para quem não está habituado, não conhece ainda a metodologia. Provavelmente vou trazer para cá assuntos dos livros que eu leio. Então, uma ideia é abordar livros. Eu sempre recomendo livros e as pessoas adoram as recomendações, então que tal se eu fizesse a recomendação aqui? Que tal se eu contasse, por exemplo, num episódio, por que eu gostei tanto de ler o livro O Andar do Bêbado? Que eu acabo citando e eu posso trazer para cá. Então essa é a ideia. Com certeza eu vou abordar aqui coisas que eu aprendo. Eu tenho estudioso input, imagina o quanto que eu leio e estudo, então eu quero trazer essas coisas para cá. Por exemplo, durante os últimos, sei lá, 1 ano e meio, eu tenho estudado um assunto, que é PKM, que é gestão, gerenciamento do conhecimento pessoal. Eu aprendi pra caramba sobre PKM. E, pô, eu tô usando isso pra mim, mas que tal se eu compartilhasse? Que tal se eu compartilhasse a minha tela? Por exemplo, eu mostrasse meu Zettelkasten pra vocês. Rodrigo, mas o que é Zettelkasten? Tá aí, é isso que eu quero trazer. Eu quero mostrar pra vocês. Eu uso muitas ferramentas, muitas AIs, né? Então,
Que tal eu mostrar para vocês um pouco sobre o que eu faço no ChatGPT? Que tal se eu trouxer para vocês aqui algumas automações que eu faço no Mac? Que tal se eu trouxer para vocês como é que eu uso, como é que eu classifico e organizo os arquivos do meu trabalho? Então, esse tipo de informação que eu adquiro e uso, mas uso para mim, eu não compartilho porque não faz parte do que eu faço. Eu já dei muito treinamento de gestão do tempo, hoje não dou mais. Então, talvez no passado eu fosse ter dentro do meu treinamento de gestão do tempo uma parte focada em organização de documentos. E aí eu ia usar o que eu aprendi sobre organização de arquivos. Mas hoje não tem mais isso, então não é um tempo perdido, pelo contrário, se eu estou há um ano e meio estudando é porque eu gostei, mas eu não tenho compartilhado isso, tem sido mais input do que output. Então, talvez eu traga para cá. Talvez eu traga para cá um pouco sobre o que é ter TDAH. Para quem... Eu já falei disso, já toquei nesse assunto algumas vezes no TPS, mas eu nunca aprofundei nisso. Então tem muita gente que está ouvindo agora e talvez nem saiba que eu tenho TDAH. E eu posso contar, por exemplo, como foi meu diagnóstico, como é viver com isso, mas sempre com um viés voltado para alguma coisa aplicável. Então, por exemplo, eu não vou tratar de TDAH aqui porque eu não sou psicólogo, psiquiatra, qualquer outra profissão aí que cuide disso. Mas eu posso trazer, por exemplo, como quem tem TDAH e tem input estudioso consegue guardar informações. Se você aprender comigo, talvez você possa usar isso mesmo não sendo neurodivergente. Posso também, por exemplo, trazer uma visão de um neurodivergente para te ajudar a se relacionar melhor com pessoas no trabalho que eventualmente sejam neurodivergentes ou até, mesmo não sendo, mas sejam pessoas que são completamente diferentes de vocês. Então, isso pode ser interessante. Posso trazer aqui também informações sobre meus pontos cegos, meus pontos fracos, por exemplo, como é ter apenas um talento azul entre os 10 primeiros e como que eu lido com isso sendo vendedor, trabalhando com treinamento. Posso trazer a minha história em treinamentos, o que eu já treinei, o que eu já ensinei. Enfim, tem muita coisa que dá para tratar aqui e que, de repente, não é o foco do TPS. Tá? Mas, além de tudo isso que eu disse, eu quero trazer aqui o que você achar interessante. Então, você pode mandar uma mensagem para mim, seja lá no @talentos para o sucesso no Instagram, seja no podcast @talentosparosucesso.com.br, seja no meu e-mail rodrigo@pontosfortes.com.br, enfim, de alguma forma entrar em contato aí comigo, ou até mensagem lá para quem é apoiador lá no Apoia-se, e aí tem prioridade nessas mensagens, né? Mas enfim, você pode trazer lá o que você gostaria que eu abordasse. Eu posso abordar aqui sobre o BP10, que é uma metodologia da Gallup para empreendedorismo, para empreendedores. Eu posso trazer aqui alguns assessments fora da Gallup que eu fiz e o que eu achei, se foi legal, se não foi, o que mostra, como é que faz, quanto custa, por que eu fiz. Posso trazer. Enfim, tem uma infinidade de assuntos que não fazem parte do TPS e que eu posso trazer aqui para vocês nesse episódio adicional. Agora, para isso, eu preciso de apoiadores. Olha lá, olha o meu Apoia-se, aí vai aparecer aí na tela o QR Code do Apoia-se, ou você pode entrar lá no apoia.se/TPS. Eu preciso de apoiadores, eu preciso de ouvintes, eu preciso de interação. Meu único talento azul entre os 10 primeiros é relacionamento. Portanto, para eu ficar feliz, eu preciso que você que está ouvindo me faça me sentir seu amigo. Interaja comigo. E por isso, talvez eu vá levar, quase certeza,
que eu vou levar essa gravação para dentro de alguma ferramenta, alguma plataforma, onde você possa interagir comigo em tempo real. Seja durante a gravação, que vai ser meio difícil, tá? Porque eu nunca sei quando eu vou gravar, por exemplo. Hoje é uma segunda-feira de manhã, eu quase nunca tenho horário disponível na segunda-feira de manhã, mas hoje calhou de ter aqui um espacinho e aí resolvi fazer essa gravação. Pode ser que eu grave de fim de semana, então vai ser mais difícil. Mas eu posso, quando for começar a gravar, mandar uma mensagem nas minhas redes sociais e para os apoiadores lá no Apoia-se, e quem puder, entra. Mas eu acho que não é o melhor caminho. Tá? O melhor caminho talvez seja eu disponibilizar um canal no WhatsApp para vocês me mandarem as mensagens. Talvez eu mande lá o que eu vou gravar, os temas que eu quero gravar, e vocês vão interagindo comigo, gerando esse conteúdo, essas ideias, e depois, quando eu for gravar, eu trago as opiniões de vocês. Acho que essa é uma boa ideia, hein? Então, provavelmente vai ser algo assim, tá? Outra coisa importante é que quem me segue sabe que eu tenho 2 canais no YouTube. Eu tenho o @Talentos para o Sucesso, que é onde eu publico os episódios do TPS, né? Os episódios do TPS saem no Spotify, do Spotify vai para todas as plataformas de podcast, e eu também publico no canal do YouTube do TPS. E eu tenho o @Pontos Fortes, que é o meu canal pessoal, que lá, a partir de agora, eu vou republicar os episódios do TPS, mas também eu vou publicar outras coisas. Mas eu quero integrar mais os dois, porque se eu não estou tendo tempo de gerar conteúdo para o TPS, imagina para 2 canais. Então a ideia é começar a integrar um pouco mais isso. Mas, por exemplo, eu publiquei lá esse final de semana 30 minutos, os primeiros 30 minutos de uma palestra que eu dei recentemente. E aí, isso não vai para o TPS, porque não tem a ver com podcast, mas vai lá para o @Pontos Fortes. Então vale a pena você seguir os dois. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio os 2 links, tá? Para os 2 canais. Então é isso. Essa é a ideia. A ideia é ter um episódio mais leve, como esse. Acho que foi bem leve, né? Foi um bate-papo entre eu e vocês. E talvez eu possa até falar disso. A minha esposa, por exemplo, tem como tarefa, como parte do trabalho dela, ela tem que gravar vídeos. E ela tem uma dificuldade de gravar vídeos assim, falando para a câmera. Ela perde muito a naturalidade. Eu perco um pouco também, tá? Para ser honesto. Não muito, por já ter algum hábito, mas perco um pouco. E quando é editado, eu perco mais ainda. Talvez vocês percebam, talvez vocês já tenham percebido nesse episódio o quanto eu fico mais... Eu me comunico diferente quando eu sei que eu não vou editar. Então isso é uma dificuldade para algumas pessoas, talvez eu traga isso. Eu dei muito treinamento de como falar em público, eu posso trazer uma série de dicas para vocês. Enfim, são muitas ideias e eu quero... Primeiro, esse episódio teve como objetivo explicar isso e preparar vocês, então, para mais episódios que vão chegar desse novo estilo. Obviamente, se vocês curtirem, se vocês falarem, pô, Rodrigo, não, a gente prefere ficar sem episódio, tudo bem, aí a gente muda. Mas, por isso, eu gostaria muito que vocês me mandassem um feedback, tá? Seja pelas redes sociais. Vamos fazer o seguinte, vamos concentrar os feedbacks num lugar só, tá? Então, manda para mim deixa eu ver o jeito mais fácil. No Instagram. Vai lá no Instagram, no @Talentos para o Sucesso, e pega lá o último post, sei lá, ou vai lá nas mensagens e manda lá teu feedback para mim, tá? Faz isso agora. Enquanto eu vou terminando aqui o episódio, já vai pegando aí, abrindo, se você tiver no celular, já abre uma aba lá no computador, se está no computador, abre no celular, ou abre uma aba adicional, sei lá, tá? Mas já vai aí me mandando o seu feedback, o que você acha, pergunta 1, o que você acha desse novo estilo, de ter um estilo, veja, não vamos eliminar o estilo antigo, vai continuar acontecendo, mas quando não houver gravações tradicionais, entra um episódio desse. Primeira pergunta, o que vocês acham disso? Segunda pergunta, dá um nome, o que vocês acham? Sugere um nome aí
para esse tipo de episódio, para chamar TPS traço alguma coisa, TPS 2 pontos alguma coisa, para ficar claro que é um episódio diferente. E terceira pergunta, o que vocês gostariam que eu tratasse aqui? Acho que essas 3 perguntas podem me ajudar bastante, tá bom? Eu quero agradecer de novo a presença de vocês aqui. Esse episódio eu acho que foi mais curto, eu não estou marcando quanto tempo, deu 30 minutos. Foi mais curto do que o normal, mas não é a ideia não, tá? Pode ser que até aconteça, mas como eu gosto de falar, qualquer tema que eu pegar, eu consigo falar aí o tempo normal, digamos assim, do TPS. Então essa é a ideia, tá? Mas coloca lá o que você acha, o que você sugere em termos de conteúdo e tudo mais, tá? E lembra de apoiar aí no apoia.se/TPS, é bastante importante, isso ajuda muito, porque se a gente conseguir cobrir os custos do TPS, ele já vira um projeto que, além da gente querer fazer, a gente tem condições de continuar fazendo. E se ele começar a gerar algum tipo de receita pequena, que a gente possa impulsionar ele para atrair mais gente, eu tenho significância. Quanto mais gente assistindo ou ouvindo o TPS, mais eu vou ter prazer e mais eu vou arrumar um jeito fora do meu horário de trabalho para garantir que ele aconteça, tá? E obviamente, se de repente ele virar um estrondo, não é esse o objetivo, mas se ele virar, aí tudo bem, aí ele pode passar a ser uma empresa, digamos assim, e aí tudo muda, tá? Mas o quanto você conseguir nos apoiar agora e o quanto você, Rodrigo, já apoio ou não tem condições de apoiar agora, manda para alguém, manda para um colega teu, um parente, alguém que você sabe que pode curtir o conteúdo do TPS e pede para a pessoa, ouve aí, se você curtir, apoia lá, galera. Eu vou mexer bastante no Apoia-se nesse 5º ano do TPS, tá? Colocando conteúdo e tudo mais lá. Então, provavelmente episódios adicionais, enfim. Mas eu vou falando, eu vou avisando isso para vocês. Mas o importante é, divulga e apoia. Se você nos ouve, olha só, se 10% das pessoas que nos ouvem nos apoiassem, tudo seria diferente. Vou repetir. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu não precisaria estar me preocupando se 10% de quem nos ouve nos apoiasse. Então, a gente leva um benefício para você, considera lá apoiar a gente, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro o objetivo aqui desse episódio mais à vontade e que você entenda a importância do podcast pra gente, do que é o TPS pra mim e pra Margarida. A gente realmente valoriza muito estar aqui, poder falar com vocês e poder ser ouvido. É disso que eu vivo. Uma vez eu ouvi um cara dizendo que um cantor, sei lá, não lembro do que ele estava falando especificamente, mas um cantor, ele quer ter público. Senão ele cantava dentro do quarto, mas ele quer ter público. E eu também. Eu também escolhi há 27 anos atrás essa vida de desenvolver pessoas, de ensinar, de ser professor, de ser um ensinador, um explicador, como diria Clóvis de Barros. Eu escolhi isso e quando eu escolhi isso eu preciso de gente para explicar. Então, quanto mais gente estiver aqui, mais feliz, mais engajado eu vou estar. Tá bom? Então lembra aí de entrar em contato lá no Instagram, no @talentos para o sucesso, mandar sua opinião e semana que vem eu garanto que nós teremos mais um episódio. Só não sei se vai ser do TPS, tradicional, eu e Margarida, editado, sobre um tema da metodologia, ou se, quem sabe, a gente comece pelo começo. Eu trago aqui o conteúdo do livro StrengthsFinder, ou eu tenho ele em português, está aqui no meu dedão, aqui atrás de mim, e eu tenho a versão 1 dele, que está aqui em algum lugar, que eu posso trazer e mostrar para vocês as diferenças entre a versão 1 e 2, e quem sabe esse seja o caminho, tá bom? Então, obrigado, beijo para vocês, e até a semana que vem para mais um episódio desse podcast que faz de tudo para continuar sendo ouvido por você.
Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.